Oi, oi. O Instagram resolveu atualizar na hora que eu entrei. Oi, oi, Lu, oi, Dani, oi, Paula. Já tô aceitando, já aceitei ela duas vezes. Ei, Oi. ei! Eu vi que você me aceitou, só que Não, caiu eu já foi aceitei aqui. duas vezes. Você É, acredita que na hora caiu que eu aqui. entrei aqui, 5 horas, o Instagram instalando, ele resolveu se instalar Às na hora que 5 da minha live. horas. Tá certo, é para dar mais emoção. É, tipo, super emocionante. Nossa Bem na, cara! hã? Nossa Bem na cara! hora. É. A família tá toda aí. Até a Lulu tá aí, Lulu. Você tá aí também, Lulu? Eba! Minha linda! Seu áudio tá um pouco baixo, Bola. Peraí que eu vou aumentar então. Olha aí. Melhorou? Melhorou. Olha aí, Ótimo. gente. Família Orsini toda em massa aí. Toda Orsini, toda em Aí, massa. Deixa eu tá colocar o vendo? conteúdo A aqui. Másia, o Que agora eu Vécio, tô o todo máximo. mundo. Agora eu já sei colocar o conteúdo. Peraí. Esse me... Lulu! Dani! Todo mundo! Tia Glorinha! Ah, não, não é Tia É? Glorinha, não. É Lulu, é Lulu. Luísa? É? Luísa. É psico. Oi, mamãe. É Carol! É É Carol! Carol, hein, Carol? É! Vamos lá, agora vamos bater um papo formal. Vocês nunca viram a gente bater um papo formal aí, Pois família? é, que Vocês vão ver a gente bater um responsa! papo cabeça agora, ó. Papo cabeça, tia Adri e mamãe, ó. Ó. Eu Vocês vi, meu nunca viram a amor, gente que é a falar tão sério Carol. assim, 30 anos. Delícia. Pera aí, deixa eu só fixar o conteúdo aqui, aproveitar que tá a família aí toda. Isso aí. Fixar comentário, pronto, aprendi. Agora aprendi. Cada hora que a gente vai ver numa live, a gente vai aprendendo uma coisa. Família Pois Orsini é. beleza aí. Eu vejo Júnior, olha lá, cunhado na veia Todo aí. mundo. Todo mundo. Entrou, tem uma outra pessoa aí. Olha lá, cheio de coraçãozinhos. Ô, gente, então, qual que é a ideia aqui hoje, né? A ideia de hoje aqui é eu e a Ana Paula, ambos formados em psicologia. A gente só se conhece há 30 anos, né? Sim, a gente nem pouco É tempo, pouco né, gente? tempo. Nós somos mocinhas da cara aqui, que a gente tem mocinhas. 30 anos, por coincidência, a gente nem sabia, a gente escolheu o curso e a gente viu na faculdade que a gente escolheu o curso. Porque nos dois Exatamente. últimos anos do ensino médio, a gente foi para outras escolas Outras e a gente escolas. reencontrou, a gente conheceu no ensino médio, as duas foram para outros colégios, né, Ana? E a gente se reencontrou no primeiro período da faculdade. Então, a gente Ambas escolheu surpresas com a escolha. as duas É. disputaram. E aí, a gente é amiga, né, desde muito, né, gente? E aí, o seguinte, o que que eu quis trazer a Ana aqui? Primeiro, porque essa semana a gente está falando de autoconhecimento na escolha profissional. Na verdade, eu queria que fosse a primeira entrevistada, mas ela tinha paciente no horário, né? Uma agenda lotada Não aí, que fica consegui. muito É. tempo, né? Já trabalhou na área de orientação profissional há muitos anos também. E aí, por quê? Porque a gente está falando da importância do autoconhecimento para a escolha profissional, né? Tanto para a transição de carreira, para a primeira escolha, quando você está escolhendo o primeiro curso, né? Para a transição de carreira, quando você vai aposentar, quando você quer uma promoção. O quanto que o autoconhecimento na carreira é muito, muito importante, ela vai falar o quanto que o autoconhecimento é importante para a nossa vida. Não só quando a gente está com problema, né? E ela, Exatamente. com toda a experiência, bagagem clínica que ela traz, a gente quer um pouquinho de desmistificar um pouquinho disso aqui. Né? Eu quis que fosse a primeira, porque durante a semana toda eu estou trazendo várias profissionais de várias áreas que trabalham com autoconhecimento, Uhum. mas que também trabalham com terapias complementares à psicoterapia. A gente fala que são terapias também que são muito eficazes, mas que a gente trabalha muito com a raiz, né? A gente trabalha com a raiz do Exatamente. problema. E a raiz do problema, a gente vai lá a psicoterapia, ela vai lá na raiz. Então a gente vai falar um pouquinho Exatamente. disso, né, Paula? Se Rodri, eu apresenta um gosto pouquinho pro muito. Pois pessoal. é.
Eu sou psicóloga clínica, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental. Estou terminando agora a minha pós em psicologia positiva. Eu tenho aí 12, quase 13 anos de experiência em orientação vocacional, né? Que a gente sempre faz questão de falar que é orientação, que a gente não trabalha com o teste em si, né? Mas muito com a questão da investigação, de compreender a importância de conhecer a profissão e de se conhecer. Então, eu quero iniciar com uma frase que eu gosto muito e que eu tenho falado, talvez agora em função desse momento que nós estamos vivendo no mundo, né, em que fomos obrigados a entrar para dentro de casa e, com o passar dos dias, nós estamos sendo convidados a entrar dentro de nós também. Né? Eu acho que no momento em que nós estamos furtados de tantas distrações externas que nós vínhamos acumulando, né, num ritmo de vida frenético, trabalhando demais, criando filho, cuidando da casa, cuidando das carreiras, mas também com muitas distrações. E aí eu me refiro não só à vida social, que é importantíssima, mas também à questão de redes sociais. Né? O quanto é fácil hoje em dia, está ao alcance das mãos, está no toque do dedo, a gente se conectar do momento, se desconectar do momento presente, se afastar daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, nesses últimos 60 dias, eu tenho trabalhado demais na clínica mesmo, com os meus pacientes, falando o seguinte, gente, mais do que nunca a gente está tendo a oportunidade de entender que para muitas questões que são difíceis, a saída é para dentro. Né? E eu acho que compreender a libertação que se conhecer e entender como a gente funciona traz para a própria vida. Eu acho importante quando você fala da questão de desmistificar, que eu acho muito bom explicar para as pessoas que o autoconhecimento não tem que ser um processo doloroso. E muito menos solitário, né? Vende-se um produto aí no mercado que é quase que o processo da fênix, né? Que a gente perde bico, unha, pena, tem que ficar isolado, sozinho, no ninho, no alto da montanha. Gente, não precisa ser assim, não. Né? Dá pra gente... Ah, tinha que ser comigo, né? Tinha que ser, ainda bem, né? Ainda bem que foi você. Dá pra gente se autoconhecer, dá pra gente se conhecer e se entender em meio aos nossos... prazeres, aos nossos amores, às pessoas que a gente escolhe caminhar com a gente, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que é fundamental de deixar isso claro aqui, não é um processo que precisa ser doloroso. Eu penso que doloroso é viver na ilusão, na mentira, né? Eu acho extremamente doloroso isso. É convencer através de um post o quanto eu sou feliz e o meu travesseiro todas as noites está encharcado. Isso é muito doloroso. Eu acho que é muito aquele, a gente estava conversando, né? Uma desconexão e hoje a gente está vivendo uma oportunidade de uma reconexão. Total. Quem fizer desse momento, na verdade, independente desse momento, qualquer outro momento de reconexão, está tendo uma oportunidade, por exemplo, igual a gente está falando das relações, né? As relações que conseguirem se reconectar. Porque, por exemplo, a gente estava falando muito, estão tendo muitas questões de família, de casais. Sim. E às vezes na correria do dia a dia, se encontrar só no final de semana, à noite para dormir e tal. E estão tendo conflitos agora. Odri, as pessoas tinham esquecido como é que elas conviviam. Exatamente. Né? E aí agora fica achando que tem conflito. Exato. E às vezes, muitas vezes traz isso para as questões, para as sessões falando que tem conflitos. E um questionamento que eu trago muito, eu falo, mas isso não é conflito, isso é convivência. Isso faz parte da convivência. E não é um problema. Não, absolutamente. É exatamente o que eu tô falando. Né? É porque desconectou tanto que não tá... Agora é afastamento, né? Exatamente. Exatamente assim. E até pegando esse gancho da questão de reconectar, eu vejo a importância da gente se conhecer para conseguir se conectar ao outro, né? Para não ficar refém nem tirando do desejo do outro, que eu acho também que é uma coisa muito importante. E acho que é legal a gente pegar o gancho para a questão da profissão mesmo, né? No momento da escolha profissional, pensar nessa questão. Eu gosto muito de pensar nesse início do processo como um namoro, né? Como as fases de um relacionamento, que é quando a gente começa a conhecer alguém. Então, a gente se conhecer e conhecer as profissões que nós, de alguma forma, desejamos entrar em contato, e que temos dúvida ainda, ou que não temos certeza nenhuma em relação a elas. Ou que não tem nem ideia do que quer. Nem ideia. E muitos não têm ideia do que quer. Exato. E nesse processo eu costumo dizer o seguinte, aquilo que você tem certeza que você não quer, já aponta uma direção. Já é ótimo, eu falo isso também. Muito importante eu percebo isso. muito assim, que normalmente quem não tem ideia do que não quer, se você for perceber, a percepção que ele tem de si mesmo é muito pequena. Muitas vezes ele não consegue definir a sua identidade ainda. Então, mas posso te dizer por quê?
de Na autoconhecimento é terapia, maior então, ainda. Tem que ser maior na ainda. terapia, quando a gente começa a levantar alguns questionamentos, a gente começa a perceber que essas pessoas não fizeram escolhas até então. E quando eu digo escolhas, é o seguinte, elas foram delegando e muitas vezes tiveram essas escolhas furtadas, até pela forma, pela dinâmica Foi mesmo da criado. família, da família funcionar. As pessoas escolhiam o que ela ia vestir, para onde que ela ia, as Aham, pessoas aham. que ela ia se relacionar. Não estou dizendo aqui determinar como nos É tempos, certo, né? errado? Não, não, lógico Não, que não. mas assim, influenciavam de tal forma que tiravam a condição dessa pessoa colocar o que ela gostaria de fazer naquele Uhum. momento. Então, essa pessoa não tem o treino da escolha. Então, na hora que Exatamente. ela precisa fazer a escolha profissional dela, ela fica de pés e mãos atados porque ela não Aham. está acostumada a fazer isso. Então, quando a gente chama para o autoconhecimento, é um mergulho realmente para poder entender, primeiro, o que faz sentido na sua vida, né? Segundo, se você quer dar continuidade a isso ou não. Eu adoro pensar nessa questão dessa referência que eu uso muitas vezes no consultório do relacionamento, né, do autoconhecimento. Você é tão muitas vezes interessado, investigativo em relação ao outro, faça isso em relação a É, você, exatamente. né? Exatamente. Levante Exatamente. essas questões, Pra pergunte. você. Eu estou Pra acostumado você. a comer ovo mexido com a minha família no café da manhã de sábado. Mas espera aí, esse é o ovo que eu mais gosto? Aham. Eu tenho que Aham. saber qual é o ovo que eu mais, a forma que eu gosto de comer, né, esse ovo. Uhum. Tudo bem eu gostar de comer o ovo mexido com a minha família, que é o ovo que fazem no café Mas da eu manhã de gosto de sábado. omelete, eu gosto É de ovo com isso. farinha, eu É gosto. O que mais que eu isso. gosto? É o que eu falo. Eu sempre pergunto assim: o que você gosta de fazer? Às vezes as pessoas não se perguntam o que elas gostam de fazer, Não. né? E E muitas não é só vezes, o adolescente. Aí muitas vezes eu falo, vai pra relação, claro né? que vai. Ah, Eu ia falar o isso que você agora. faz? Ah, eu faço isso com meu marido. Ah, eu faço isso com minha esposa. Eu faço isso com meu filho. Eu faço isso com meu pai. Ué, mas o que você gosta de fazer? O que que você faz? O que que... E te falo Não mais, sei, não sei. a chance dessa pessoa transferir para o outro a responsabilidade da Tem felicidade e a culpa pela infelicidade é quase que É 100%, enorme, não, mas é enorme. né? Aí é questão da autorresponsabilidade, né? Que a gente tem que Exatamente. começar a trabalhar na pessoa. Então, assim, Exatamente. é muito grande. E aí, na hora que vem a transição de carreira, por isso que hoje eu vejo muita questão da transição de carreira. Muitas vezes a pessoa escolheu na época por questões financeiras, ou porque estava dando dinheiro na época, não sabia escolher e foi escolher porque estava dando dinheiro, ou por essa influência mesmo. Foi influenciada por isso. Uma coisa é uma influência positiva e realmente admirou a carreira do pai, da mãe, se identificou, né? Porque existe uma identificação ali sim, a gente identifica mesmo e quer seguir e tal. Outra coisa é você se identificar porque você não tem referência. Você está Uhum. usando você não está se usando como referência. Não, eu sou a Exato. referência, a minha referência é essa, eu sinto isso, meus valores são esses, e também eu me identifico com ele. Né? Eu Sim, também mas quando a gostaria. pessoa às vezes não tem essa referência, ela pensa que ela é incapaz de fazer as Exatamente. escolhas, porque escolha implica em risco. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, que é importante entender que não existe escolha certa, nem Não escolha existe escolha definitiva, errada. né? A gente precisa entender que dá para fazer novas escolhas dentro daquela escolha e que Lógico, e o que muitas eu falo situações, principalmente no que diz respeito à profissão, a gente pode redirecionar esse barco várias vezes. várias vezes. Então a gente não precisa oscilar entre 0 e 100. Ou eu tô aqui ou eu tô aqui. É aprender que o equilíbrio na vida ele é móvel, ele não é estático. E o E planejamento não, é isso que eu falei. E o planejamento da carreira, ele não pode ser fixo, né? Ele não pode ser rígido. exatamente, Eu falo o tempo inteiro. exatamente. Eu dou exemplo, inclusive, da minha. Eu escolhi psicologia, mas eu já me permeei por várias áreas dentro da psicologia. Sim. Não é que você tem que fazer o resto da vida. E se eu tivesse que hoje mudar de carreira, mudaria sem problema nenhum se eu não fosse feliz com Sim, o que eu faria. Isso, na verdade, é muito do mindset, do pensamento da sim, própria pessoa. E aí eu converso muito com os pais assim. Não tem certeza absoluta. Não existe certeza absoluta. não. É esse processo e ele vai ter que ficar até o final. O que ele vai sair é com um autoconhecimento maior. Então, ele vai sair com uma possibilidade de escolha muito melhor do que se ele não se conhecesse. Então, ele vai conversar com profissionais, ele vai se conhecer. Ele Sim, também vai ter uma segurança maior no processo de escolha, porque ele também vai ter sim, muitos mais dados. Né? Ele vai sim. conversar com o profissional. Conhecimento. Ele vai Eu ter acho que, conhecimento de que si mesmo. conhecimento É, é fundamental nesse então, ele vai ter processo de autoconhecimento. escolha. Isso. Exato. E depois É. ele vai ter o que é o mais importante que eu falo, que é por isso essa semana do autoconhecimento, que é a próxima é você exatamente
profissionais que eu vou trazer, né? E aí, ele vai ter depois conhecimento que sobre a área. Para ele Sim. perguntar quanto que ganha, qual que é a dificuldade do trabalho, que tipo de público que é, porque às vezes você não identifica. Às vezes você tem ilusão de que o trabalho do blogueiro é ficar lá atrás fazendo blog, mas você não sabe que às vezes tem que sair de madrugada. Por exemplo, eu tô vendo, né? A gente outro dia tá falando disso, né? Que uma blogueira que ganha dinheiro vendendo marca, agora ela vai fazer como? Se ela não tá saindo de casa, ela pode sair de casa, como é que ela vai Sim. sair de casa para poder sair de um vestido roupa? Ela E é vai. preciso se reinventar nesses processos, Exatamente. né? Além da gente conhecer para poder fazer escolha o mais assertiva possível, né? Porque é a mesma coisa de casar com uma pessoa que você nunca viu na vida, né? É preciso se conhecer, conhecer aquela pessoa que você está namorando. Eu falo que o noivado é a fase que a gente determina já a área e pega aí pelo menos 3 profissões que a gente está em dúvida, para aí então partir para o casamento, né? Sabendo que não existe garantia. E culturalmente nós somos levados a acreditar que as nossas escolhas têm que nos trazer não só o retorno, mas também a garantia. Ter Como se não controle. houvesse essa chance da gente transitar e se recolocar dentro da profissão. Né? Eu trabalhei com orientação vocacional por 12 anos, amava, amo de paixão e já há algum tempo eu estou exclusivo na clínica, né? E Com o agora você processo está de fazendo até mais. psicoterapia. Essa até comenta, até fala pro pessoal aí que não te conhece, né? Porque primeiro entrou a família Orsini e agora já entrou trocentas pessoas que não te conhecem. Aqui do meu coisa. Agora você foi para um outro lado, você trabalha na clínica com vários. Eu quero até te Sim, fazer essa pergunta, eu trabalho depois que a com gente terminar. enfoque em terapia, Foco mais hoje. terapia cognitiva comportamental. Eu tenho Uhum. especialização em transtorno alimentar e obesidade. Ah, Estou isso. Então hoje terminando ela trabalha após muito isso, e estou terminando a pós em em psicologia psicologia positiva. positiva. Trabalhei por 1 ano e 2 meses no Hospital das Clínicas, no Ambulim, que é o Uhum. ambulatório de transtornos alimentares aqui em São Paulo. E atualmente eu trabalho no Instituto de Psiquiatria Paulista e consultório particular. Então, a Uhum. minha experiência há mais de É 20 bem anos é abrangente. clínica, mas é clínica. A minha, você Clínica mesmo. sabe disso, a minha escuta Você é ama a clínica. clínica. Amo, amo, de paixão. E eu adoro ter essa oportunidade, que é o que muitas vezes eu falo para o paciente quando ele busca pela psicoterapia. Primeiro que eu falo que o meu sonho é que as pessoas buscassem por psicoterapia quando elas não estão com nenhum problema, né? Elas E entendessem a por isso que importância eu falei, disso. vamos falar sobre isso para as pessoas numa semana que Sim, não seja problema, uma desmistificar. semana de autoconhecimento para desmistificar, porque a É, pessoa pode, ela não tem que se conhecer só porque ela tem um problema. Ela pode querer buscar sua identidade, querer saber, querer se conhecer, independente se ela tem um problema. Porque não, quando ela tiver lógico, um problema, vai ser problema, mais gente. fácil até dela E é ligar. muito legal a gente pensar no seguinte: problema existe e vai existir sempre, e eles vão mudar. A forma como nós lidamos com esse problema tem 100% de relação com a forma que nós lidamos conosco. Né? Então é Uhum. importantíssimo a gente entender isso. Quanto mais eu me conheço, melhor eu transito nesse espaço emocional. Então, quando o paciente muitas vezes chega no consultório pela primeira vez, eu adoro ter uma sessão quase que psicoeducativa. Primeiro, para entender o que ele pode esperar da terapia. Né? Porque muito se vende quase que como mágica em relação a um processo que depende do cliente, do paciente. Exatamente. Né? Eu Paciente. gosto de me apresentar falando o seguinte: imagina que eu sou uma lanterna. A direção quem vai escolher é você, o caminho quem vai escolher é você, a velocidade que você vai andar. Se você quiser mudar de direção, tudo bem. Eu tô aqui para te ajudar a clarear o que você está me falando. Né? E quando a pessoa consegue entender que a cadeira da verdade na terapia tem que ficar vazia, porque a intenção não é chegar numa conclusão, nem resolver se existe certo ou errado, mas entender com o que você está lidando. Né? Uhum. E dar nome para os sentimentos, para as emoções, para que a gente possa identificar a origem e não o fato especificamente. Isso começou porque na minha infância... Espera, a TCC ela te propõe o quê? Você tem um determinado comportamento que está te incomodando, que está te causando algum prejuízo? Então vamos prestar atenção no que antecede a esse comportamento. Provavelmente é um sentimento. E antes desse sentimento, um pensamento. Quando você consegue ressignificar os seus Seu pensamentos, pensamento. os seus comportamentos são modificados sem Uhum. esforço praticamente. Né? Então não é mágica, é entendimento realmente e principalmente adquirir conhecimento. Eu adoro compartilhar, Adri, que quanto mais autonomia a gente adquire na nossa vida, autonomia. Ao contrário do que pode parecer, quanto mais responsabilidade eu assumo na minha vida, mais leve a minha vida fica, e não o contrário.
É. né? Porque eu tiro dos outros, da minha família, da minha criação, da minha história, de tudo que já me aconteceu até hoje, a responsabilidade de me curar das minhas dores. A dor Só eu faz que me parte curo, da então. vida. A dor faz parte da vida, né? O fato de eu experimentar um sentimento ruim não quer dizer que minha vida seja ruim. Eu não posso passar a ser controlado por esse sentimento Por ruim. ele. E a Do mesmo terapia jeito que eu não vem. posso ser controlado pela ilusão. Então, do mesmo jeito que eu não posso ser Exato, controlado pela dor, eu não posso ser exato, controlado pela ilusão. Então, às vezes, as pessoas exato. acham que ser controlado pela ilusão, pela desconexão, também é bom, que elas estão de boa. Então, não preciso Sim, me conectar porque eu tô bem. Não. A eu acho que esse desconexão também é uma ponto, ilusão. sim, e esse ponto é muito importante, principalmente para as pessoas mais jovens, não exclusivamente, tá? Eu vejo isso dentro do Uhum. consultório aqui, com uma certa frequência, mas os jovens estão mais suscetíveis às redes sociais. Eles estão Uhum. mais vulneráveis às redes sociais. A aceitação e rejeição que a rede social traz, né? Então, a Uhum. primeira pergunta que eu gosto muito de levantar na terapia é o seguinte: para que você mantém essa rede social? Porque você gosta ou porque você precisa da validação da opinião do outro para você entender se você está fazendo se você está fazendo determinada coisa que é certa, que é legal ou não, né? E Uhum. essa desconstrução de valores externos da opinião do outro não coloca ninguém contra ninguém. Ao Uhum. contrário, né? Porque as pessoas também pensam muito isso, que mas aí eu só vou fazer o que eu quero. Bom, se você só fizer o que você quiser, você vai ficar só. Porque É. ninguém consegue viver como uma pessoa que só faz o que quer. Uhum. Isso traz prejuízo para a vida. Então, o só no sentido de exclusivamente, de sentido de apenas, ele vai te trazer um prejuízo muito grande. E Uhum. quanto mais você se conhece, menos você precisa da validação do outro para aquilo que te traz paz, para aquilo que te agrega, Mas né? até para você se relacionar, você precisa, né? Então, a gente está falando negócio de escolhas, mas de trabalho. A gente fala muito de relacionamento interpessoal no trabalho, né? Sim. Que é uma competência exigida em qualquer área que você vai trabalhar. Mas a Uhum. pessoa só tem um bom relacionamento interpessoal se ela tem um bom relacionamento o quê? Intrapessoal. Que é Total, exatamente dela com ela mesma. Que total. para isso ela tem que ter o quê? Autoconhecimento. Se Vamos ela dar um não exemplo tiver, disso que eu acho que é muito interessante? Uma pessoa intransigente no ambiente de trabalho. Todo mundo aqui já deve ter convivido com alguém que é mais intransigente, né? O famoso cabeça dura, o piruá lá do Rubem Alves, né? Que se não passa pela transformação do fogo, não vira pipoca, né? Morre aham, piruá. Eu adoro esse texto dele, eu acho que é incrível porque retrata bem. Tem gente que passa pela vida achando que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. e não vai mudar, não. Nasce milho e vai morrer piruá. E tem quem Uhum, vire pipoca ao lado da vida, porque se arrisca a passar pelo fogo e se transforma, exatamente. né? Porque não é fácil também. Não tem que ser sofrido, mas não é fácil. Então, quando a gente convive com alguém que tem uma característica, muitas vezes, que eu trago em mim e que eu não lido com essa característica de uma forma muito ok, muito positiva, a tendência que eu tenho é apontar para o outro o incômodo que o meu sentimento me traz. Lógico, Né? lógico. Então, a importância de eu trabalhar em terapia as minhas questões para que eu não fique o tempo inteiro tentando corrigir no Apontando para o outro. outro o que eu preciso corrigir dentro de mim, Exatamente. E a gente, por exemplo, né? né, eu trabalhei muitos anos como RH, o que eu mais via é isso. Às vezes o gestor chegava para poder falar da equipe, eu falava assim, ué, mas vamos olhar para você, né? Vamos dar uma olhadinha aí. E aí, muitas vezes, a questão era dele, que ele estava Sim, apontando para o outro. sim, Né? Era uma questão dele sim. e ele colocar para o outro ou vice-versa. Né? Era uma coisa Odri, e assim. até porque é tão responsável a gente compartilhar aqui com as pessoas que vão escutar essa conversa, que às vezes é desconfortável sim, né? É, Que às vezes nos leva para um lugar emocional que é desconhecido. E por isso a importância da gente ingressar nessa jornada na companhia de um bom profissional. Por isso exatamente. a importância da gente estar amparado por um profissional, muitas vezes para virar para você e falar: olha, faz parte do seu processo, tudo É, bem. E o é. tudo bem não quer dizer sinta prazer com essa sensação, não. Mas acolha o que você está Acolha. sentindo. E se Só assim liberte, você né? pode tratar. Exato. Não, e se liberte. E, ó, pra você ter uma ideia, 8 horas eu vou fazer uma live com uma professora de química, que ela dá, dá aula para cursinho, para química, para jovem e tal. E eles Aham. pediram essa questão que ela está sentindo muito, dessa dificuldade que eles têm em pedir ajuda. E principalmente os Legal falar meninos disso. jovens.
Porque na legal. cabeça do jovem, menino brasileiro e tal, tem Não pode sofrer, não pode chorar, não pode pedir ajuda. Fazer psicoterapia, menino, psicólogo, de jeito nenhum, não posso. Que pena, né? Que Então, pena. assim, a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque não tem problema. Melhor você pedir ajuda, porque agora que você está sentindo, está precisando de ajuda, do que na hora que você já estiver lá embaixo. Sim. Né? Na hora que você a gente avança muito procurando no começo. Né? Sim. No começo, antes você já está lá embaixo. Né? Quantas coisas você não adianta? Eu acho que a gente tem que trabalhar duas questões aqui. Uma é a importância de dar continuidade a valores que não me atendem mais. Crenças aqui que eu quero. Acho que é importante. Nem valores, crenças que não me atendem mais. Que não são minhas. E que não são minhas. Já me atenderam, tudo bem. Eu acho que é muito importante olhar para essas situações e falar, olha, tudo bem, honrar o que você teve a oportunidade de aprender, mas reconhecer que agora não te atende mais. E a segunda é assumir a responsabilidade da mudança. Né? Exato, dos próximos passos. Então, fazer esse movimento de eu estou disposto a me conhecer um pouco melhor, para que eu possa fazer as minhas escolhas, para que eu possa tomar as decisões pautado, pelo menos, naquilo que me orienta, é muito bom. E isso é libertador. Então, quando a gente pega, por exemplo, um jovem, um adolescente, sei lá, um menino aí numa idade que já é uma idade que a gente busca aprovação no meio, né? A adolescência já traz isso, né? A tribo, o grupo nos representa e nós nos sentimos protegidos em grupo, protegidos do ponto de vista emocional, que eu estou dizendo, porque ninguém quer ser sozinho na escola, ninguém quer ser sozinho dentro do cursinho. Né? Quanto mais pessoas eu tenho, mais mostra ali quase que a minha aprovação, a minha popularidade. Né? E muitas vezes fazer um caminho de autoconhecimento e começar a ir contra determinadas normas, vamos falar assim, regras desse grupo, exige coragem também. Né? Por isso que eu gosto de usar essa questão esse texto do Rubem Alves, que é o Milho de Pipoca, para quem quiser ler. Eu acho que ele é pequenininho, uma gracinha, dá um Google aí, todo mundo encontra ele. É bem isso. A importância que tem da gente ter consciência que vale a pena sim passar pelo fogo da transformação. Porque lá na frente eu vou colher. Eu quero ler uns comentários aqui das pessoas. Essa aqui é até suspeita, porque ela, né, a Nanda sempre gostou de terapia. A Nanda é minha prima. E ela hoje mora lá em Brasília, super resolvida, né, Nandinha? Aí ela tá assim, ó, a melhor descoberta que nada é para sempre, que nada é garantido. A mudança é constante. Terapia dá trabalho, mas vale cada esforço. Né? Vale. Então, assim, e vale cada esforço, porque a gente se descobre e liberta. E vou falar outra coisa aqui, gente. Vou falar outra coisa aqui que fica a dica. Para de achar que terapia é caro. Caro é comprar roupa o tempo inteiro, caro é ficar saindo a semana inteira. O que a gente aprende na terapia sobre nós. Do lugar que você paga. Então, você leva com você para onde você for, usa a seu favor e a favor de quem você escolhe compartilhar. Então, caro é aquilo que não vale. Guardem isso. Eu falo isso. Caro é o que você dá, não dá valor. Mas eu acho que isso não é caro. Isso está 100% atrelado com essa questão dos valores e da criação. Né? De ir passando para frente um discurso que você nem está checando se ele é um discurso que te representa. Sentido para você. Exatamente. Faz sentido para você. Tá entendendo? Você é o discurso da sociedade. Então, se os meus pais não fizeram terapia, não tiveram nem oportunidade de conhecer, os meus não, eu morro de orgulho de falar. Meu pai fez terapia, minha mãe também já fez. Meu pai fez terapia. Legal. Minha mãe também fez terapia durante um tempo com a Raquel, profissional que ela adora aí em Belo Horizonte. Tenho o maior respeito, o maior carinho por ela. E eu acho isso assim, um privilégio. Né, ter na minha família pai e mãe que já experimentaram a minha profissão. Porque quando eu fui fazer o meu curso, eles não conheciam a minha profissão. Então, eles não tinham nem como dar uma opinião muito precisa. E aí é que a questão passava muito pela questão do retorno financeiro. Né? Mas será que o que você vai fazer dá dinheiro? Né? O meu pai me falou isso algumas vezes. E eu acho que a maioria das pessoas que formou há mais de 20 anos como nós já escutou isso em algum momento. O meu foi diferente, né? O meu tinha uma irmã que era psicóloga, e aí é da cabeça dona da verdade. Na verdade, não é por causa disso, é porque o gênio dela é mais forte mesmo. E, na verdade, todos lá são assim. E aí, não vou pagar esse custo, mas eu não vou te ajudar. Ela falou, sinto muito, trabalho, pago e faço, porque era o que eu queria. Então, assim, não é impacto.
perpassou por isso, assim, mas era só porque já conhecia, já existia uma resistência ao que Sim, ele achava que conhecia. Entendeu? Ao que sim. achava que conhecia. Então, era mais por isso, assim. Na verdade, eu acho que na nossa época a gente conhecia muito pouco. Hoje as pessoas têm Muito muita oportunidade de pouco. conhecer. Tem um leque de cursos maiores, inclusive, e as Sim. informações chegam muito mais fácil. Pra você ter uma ideia, eu entrevistei uma menina que eu conheci pela internet, pelo Instagram. Ela estudou na escola do Sebrae, contatei ela pelo Instagram. Ela mora em São Paulo, ela faz roteiro, porque eu tenho uma orientanda que ela quer ser roteirista de cinema. E Tá. ela faz o roteiro de sessão de terapia. Que No barato. Celton Mello. Daí ela é roteirista. Demais. Eu achei a menina pelo Instagram. A menina é uma fofa. Fiz entrevista com ela aqui. Uma fofa, inclusive, já abriu caminho para essa menina daqui. Falou, olha, a dificuldade que eu passei, que cheguei aqui e não conhecia ninguém, você já me conhece. Ela Que abriu caminho. Então, assim, legal. o lado positivo da tecnologia, né? Já Sim, facilitou a vida. claro. Então, assim, hoje eles têm mais informações para poder checar perto dessas pessoas, que quem está na mídia te dá um acesso maior, inclusive por estar aqui, te dá um acesso para você pesquisar. Se alguém, por exemplo, se alguém chegar e falar assim, oi, tudo bem? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua profissão. Você pode conversar comigo? Óbvio que você vai conversar, Claro que óbvio que eu vou sim, conversar. Na claro. nossa época nem tinha tanto acesso, Não. né? A gente não tinha esse acesso. Era tinha que bater no consultório, ver se tinha uma tia, uma amiga, alguém que É. conhecia. A gente não tinha esse acesso, E também né? essa questão da preocupação em relação à exposição, né? Porque Uhum. é preciso ter empatia, é preciso ter confiança e é preciso ter ética, né? Uhum. Porque eu falo que trabalhar nos bastidores da vida, e quando eu uso essa expressão, eu digo o seguinte: imagina um espetáculo, quando a cortina abre, você vê uma bailarina fazendo um solo de PDD ali na frente, você tá É uma vendo ela coisa. inteira. Quando você tá nos bastidores, quando você tá na coxia, você vê que o pé dela tá sangrando, que ela tá com dor no joelho, que ela tá tomando Exatamente. anti-inflamatório, né? Então, eu falo que o psicólogo, ele trabalha nos bastidores da vida real, né? Exatamente. Onde É. as pessoas conseguem se desnudar realmente, assim, tirar e te mostrar a Aham. alma, compartilhar as dores com você. É. E é preciso coragem para fazer isso. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante também, Dri, pegar o espaço para falar é o seguinte: não espera a dor chegar para buscar ajuda, não. É isso que a gente está falando. O autoconhecimento não precisa vir com dor. Não, não, e Tanto não é que eu acho que espera várias pessoas doer também, acompanhando não. aqui durante a semana e os vídeos estão tendo depois, porque às vezes a pessoa não pode vir 5 horas, Sim, mas depois as pessoas visualizam. E aí, o número de visualizações está sendo enorme, porque autoconhecimento é uma coisa que todo mundo busca. todo Então, assim, mundo. realmente as pessoas buscam por autoconhecimento. Mas, assim, Sim. até que ponto as pessoas estão fazendo movimento só de ouvir e não de continuar o processo, entendeu? Você Só diz de de, agir, de assumir a de própria agir. É. responsabilidade no Tanto é que a processo. minha hashtag é autoconhecimento e atitude. É só Sim, buscar, é só ler. Vamos tomar atitude para isso? Isso é uma atitude a vir, ler, escutar? É, mas é um pouco. Né? Mas vamos fazer. O que mais você pode fazer? Eu penso assim: o que mais você pode fazer? Ah, eu não tenho recurso financeiro hoje para fazer uma terapia. Mas existem pessoas que fazem projeto a preço social, bons profissionais. sim, Existem pessoas lógico, que cobram valor. Você faculdades, os vai conseguir, ambulatórios, exatamente. claro que Não, sim. mas nem faculdade. Tem clínicas com profissionais com preço social, Tem. assim, né? Porque eu acho que faculdade não é desvalorizando muito, mas assim, dependendo do que né? A gente não tem nem referência para indicar. Você tem que pedir indicação da própria faculdade, Não, é lá. né? É Uhum. diferente, né? Então, assim, uma coisa que eu acho bom a gente falar assim, existem, além da empatia, que a Ana Paula falou muito, né? Eu trabalho na mesma linha que a Ana Paula. Mas, por exemplo, a Ana Paula tem uma forma de trabalhar, eu tenho uma forma de trabalhar. Vocês podem chegar para nós duas e falar assim: ah, não, eu prefiro trabalhar com a Ana Paula. Ah, não, eu prefiro trabalhar com a Adriene. Isso é muito Uhum. importante, gente. A Super. identificação, que a gente chama de transferência, né? A identificação é muito importante no processo terapêutico. É muito Sim. importante, né? E existem as linhas também, né, Sim. Nara? A gente Sim. trabalha com o TCC, mas existem várias linhas. Existe Muitas, e as pessoas psicanálise, precisam você se tem que pesquisar encontrar sobre nesse isso. processo, né? É, E mesmo experimentar. Eu sou sempre a é, favor de experimentar. Vai experimentar. lá e escuta, vai lá e olha nos olhos, marca uma sessão, marca um horário, sabe? E Exatamente. esteja ali por inteiro para você ter a oportunidade Sem de saber se aquilo ali criticar. te atende.
né? Eu acho importante também, Dri, trazer a questão, quando você diz da autorresponsabilidade, para a pessoa entender que não é um treino, não é como um personal, que ele vai te passar, você tem Não, que fazer isso, você tem que fazer aquilo. É um processo, né? é o E é um processo. processo sem fim. Porque hoje eu gosto de pensar que a mulher que eu sou hoje, com 45 anos, me faz pensar de um jeito que trouxe algo da mulher de 30 e trouxe algo da mulher de 25 e trouxe algo da menina que tinha 11, Que 12. Então, o conhecimento, além dele não trazer, não ocupar espaço, ele sempre vai agregar. E a gente Uhum. precisa fazer essa reciclagem na própria vida. Em função desse momento que a gente está vivendo agora, né? Que, como a gente começou aqui a conversa, eu te falei que eu, mais do que nunca eu usei essa expressão que a saída é para Saída dentro, para essa dentro. frase, né? Que a saída é para dentro. Eu acho que é muito legal a gente pensar que a Eu nossa adorei essa frase. vida, eu acho isso sensacional. A nossa vida pode ser vista como um tabuleiro de um jogo, em que a gente não está jogando com ninguém nem contra ninguém. Então você imagina um tabuleiro de um jogo e ali as peças como se fossem as de xadrez. Então torre, cavalo, a rainha, peões e tudo mais. Cada uma dessas peças são os nossos reguladores emocionais, né? E os nossos reguladores emocionais mudam de Uhum. acordo com o que a gente vive, de acordo com as experiências que nós temos a oportunidade de viver, né, na vida. Então, as coisas não precisam ser fixas. Não. Ah, eu aprendi que frente à pressão eu reajo assim. Você reage assim frente à pressão hoje. Você Você não reagia, sabe você o que pode você mudar. vai desenvolver em você e que você vai melhorar ou regredir, Hoje dependendo do mesmo movimento que você eu fizer. contei isso por uma cliente minha aqui. E aí ela, de carreira. E aí ela fala um negócio de filho, e aí foi vocês verem como que terapia funciona, gente, mas a gente também usa de coisas complementares. Sim, Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito, que eu comentei aqui, foi o mindfulness na minha vida. E é aí, incrível. mesmo eu sabendo de todos os gatilhos na terapia que me fazem reagir, depois que eu comecei a fazer mindfulness, por exemplo, eu tenho um filho de 4 anos que ele, né, de vez em quando ele dá as coisas de menino de 4 anos. E aí antes ele fazia, e o que eu fazia? Eu reagia. Hoje eu não reajo mais. Hoje ele faz, eu espero, depois eu vou lá, espero, e pronto. Outra época, há muito tempo atrás, eu olho pra isso e falo, nossa, quem vê assim, tu fala assim, nossa, tipo assim, se eu pegasse. Aqui em casa tem câmera, né? Se eu pegasse a câmera de um ano atrás, eu falo assim, nossa, como que você mudou? E assim, se eu me olhasse há anos atrás, há um ano atrás, eu falasse assim, nossa, eu não sabia que eu ia dar conta disso. Então, assim, não foi doloroso, mas foi um processo, mas foi um processo que Sim. eu busquei, porque eu queria chegar nisso. Tem que ter Eu escolha, queria né, Dri? A gente sabe que não escolha. existe um processo terapêutico que funcione sem demanda. Não É, adianta uma pessoa te colocar em contato com o melhor profissional de Belo Horizonte, se dentro você da não linha quiser, que você quer, se você não estiver disposta a fazer esse movimento. Né? Então, eu penso que exatamente. é muito importante a gente entender que a responsabilidade, aqui no caso da nossa conversa, a autorresponsabilidade é É, grande parte é do você. processo. E responsabilidade não é trazer o mundo nas costas, não. Por isso que eu adoro explicar isso. Falar, gente, quanto mais responsabilidade eu assumo, quanto mais autonomia eu adquiro, mais leve a minha vida fica e não ao Uhum, contrário. Né? Porque uhum. fica assim, quanto mais responsabilidade, não estou falando de tarefas. Tarefas Não. têm que ser compartilhadas, têm que ser divididas, entendeu? Responsabilidade sobre as minhas escolhas, sobre aquilo que me faz bem, sobre o que eu quero para mim, é responsabilidade É, minha. Eu tenho que parar de exatamente. esconder atrás das justificativas, porque a gente percebe isso também no processo terapêutico, o quanto as pessoas se escondem atrás das justificativas, porque elas já Cheio de. É. sabem onde isso nasceu. Elas sabem o que isso causou, mas elas não sabem o que fazer com isso. Uhum. Então, o que elas fazem? Elas responsabilizam os outros pelaquela situação. E quando a gente entende que a gente ressignificando, então mudando a minha forma de pensar em relação àquela questão, e eu não estou falando aqui de mudar valores, eu não estou aqui Não, falando de não, deixar de ser quem eu sou, não. Eu vou não. continuar a mesma Ana Paula, com os valores que eu recebi dentro da minha Você vai casa, mudar a forma a de minha ver. forma de pensar em relação É. àquilo, a minha forma de agir em relação a determinada situação, Uhum. é natural que isso aconteça. Ao invés de eu ficar brigando com a minha natureza. Eu Exatamente. adoro pensar nisso. O hábito é a segunda natureza. Você ensina então para o Rafa que ele acorda de manhã, ele tem que fazer xixi e escovar os dentinhos. Fazer xixi, um dia você não vai precisar falar.
Ele já introjetou esse comportamento, condicionamento positivo, caixinha de Skinner, behaviorismo, ratinho. Né? A gente sabe como é que funciona. Você vai lá e ensina o ratinho a beber água, você ensina a criança e nós somos condicionáveis. Então, a gente passa grande parte da vida agindo condicionado. Só que a gente não para refletir que aquele comportamento condicionado está começando a trazer prejuízo. Porque aquilo fazia sentido, mas não faz mais. Então, quando a gente consegue começar a descascar essa cebola, que você vai tirando as camadas e que você vai conseguindo chegar cada vez mais no fundo, mais perto das respostas que muitas vezes a gente busca para as questões daqui que estão aqui do lado de fora, a gente encontra, porque está lá dentro. Então, se o meu questionamento começa aqui, a resposta não pode estar aqui fora. A resposta tem que estar aqui dentro. Não, e que você falou, se a gente foi recondicionado, na hora que você fala recondicionado, se a gente, o ressignificar é exatamente recondicionar. É mais como se fosse recondicionar. Sim. Você não pode, não é o pensamento que gera aquela emoção? Então, do mesmo jeito, a gente vai mudar a forma que a gente está pensando. A gente vai mudar a forma de pensamento para mudar aquela emoção. Sim, então, não é nada, certamente. Exatamente. Rodrigo, eu acho que a alimentação é uma das formas mais claras que a gente vê isso. A forma que nós reagimos com a comida. Em determinadas épocas. É o jeito que a gente alimenta também o nosso pensamento, né? E a forma como nós lidamos com os afetos é 100% relacionado, né? Eu tô falando aqui de relações comuns, é porque eu não gosto da palavra normal. Tá? Eu não gosto muito dessa coisa, relação porque senão normal. o povo acha que é caixinha, não, e o que é normal e o que não é normal, em qual contexto? Aqui tem uma patologia, não tem? Eu estou trabalhando com algum encaminhamento, então tem que ter muito cuidado para usar essas expressões, né, na nossa área, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, no meio dessa pandemia, a gente agora privado das relações sociais, todo mundo socado dentro de casa 24 horas por dia, e as pessoas às vezes muito preocupadas, e eu não estou falando isso em tom de julgamento não, cada um com seus motivos. A questão é, preocupada, Ana, eu tô comendo doce praticamente todos os dias. A primeira coisa que eu falo, nossa, ainda bem, né? Não precisa comer o doce inteiro que tem na sua casa. Percebe a diferença? Você não precisa comer a caixa de bombom inteira, mas a gente já tá privado de tantas situações prazerosas. Você vai se privar de comer um chocolatinho depois do almoço? Que crueldade que é essa? Então, eu acho que é ter essa gentileza nesse processo também, que é importantíssimo, né? Aqui e com as pessoas que estão ao meu redor. Né? Qual o problema de eu saber relaxar um pouco as regras em determinada situação? A rigidez nos coloca num processo de sofrimento, né? Porque impede a mudança. E o autoconhecimento, ele é justamente quebrar essa rigidez. Né? É romper. Saber até onde você pode flexibilizar, inclusive com você mesmo. Né? Principalmente com a gente mesmo. Principalmente comigo, né? Olha, no autoconhecimento eu adoro que a gente pense sobre isso. Entre o real, que é onde a gente está, e o ideal, que é onde a gente pretende chegar, e o ideal não pode ser comprado. Então, o ideal não é sonho de consumo. Ideal é a forma que eu pretendo viver daqui a um tempo. Então, entre o real e o ideal, existe o possível. E é no possível que a gente vive. Nem sempre nós fazemos as coisas que nós consideramos certas, mas a gente faz o que a gente dá conta. Eu fiz o melhor naquele momento. E quanto mais eu me conheço, mais eu vou diminuindo a chance de repetir algo que não foi bom. Porque eu tô atenta ao que eu tô pensando, eu tô atenta ao que eu tô sentindo, então eu vou agir de forma diferente. E aí, mesmo eu não tendo começado com a psicologia, né, mas no Mindfulness na segunda-feira, mas o que tem muita conexão, porque o Mindfulness ele não vem da meditação, né? Ele vem de estar atento. E presente. Estar presente. E eu estar presente ao você, ao sentimento, estar conectado, né? E eu acho que na hora que você fala a gente fala muito da tecnologia das redes sociais, mas ao conteúdo, o que você alimenta. Então, na hora que você estava falando da alimentação, me veio a alimentação, de como a gente tem alimentado nós mesmos. Tipo assim, o pensamento vem. Tá bom, mas você alimenta como esse pensamento? O quanto você está alimentando ele? Deixa eu dar uma dica legal em relação a isso que você está falando, então. Eu costumo dizer o seguinte, existe uma diferença enorme entre prioridade e lixo mental. E o que difere, eu tô falando de pensamento, hein? E o que difere prioridade e lixo mental é autonomia. Então, quando eu me pego pensando sobre algo que eu não tenho autonomia para responder, ou seja, imagina que
que eu começo a me questionar, quando é que isso tudo vai parar? Como é que será que São Paulo vai estar? Né? Como é que será que vai estar o comércio aqui perto onde eu moro? Eu não tenho condição de responder Deixa pra essas lá. perguntas. E o que acontece? Dependendo da forma como eu entro nesses pensamentos, a minha ansiedade vai ser potencializada. Lógico. Ao Que aí você passo que eu começa a pensar consigo... mais ainda, um vai levando ao outro. Exato, exato. E ao passo que eu consigo aqui colocar na prioridade pensamentos que são recorrentes durante o meu dia e eu consigo ver que eu consigo realizar, responder, resolver, então entra para a coluna de prioridade. A coluna do lixo mental, muitas vezes, toma até 70% do meu tempo de Não, energia. não tem, toma Porque mesmo. a gente pula dentro do pensamento e não percebe que está lidando com o pensamento. Como a rede Então, social. exato. Como a Então, rede quando eu te social. falei da frase, quando a gente comentou no início, que eu falei que eu adoro começar com essa frase, que a saída é para dentro, tem uma frase que eu acho que tem que virar um mantra nos dias de hoje, assim, para botar no post-it, colocar no computador. Meus pensamentos não são fatos. Porque a gente passa grande parte do dia brigando com coisas que não estão acontecendo. E se a gente focar no que está acontecendo, esses pensamentos simplesmente não ganham força. E eu não preciso negar pensamento, não. Percebe? Eu posso acolhê-lo, Exatamente. E ele observá-lo passa, inclusive. e ele passa. Passa. Quanto Ou mais se eu eu luto achar, contra ele, mais ele vem. mais presente ele se torna. Ou se eu achar Exatamente. que é importante, eu posso sim ressignificá-lo. Né? Se eu Exatamente. tenho um pensamento que hoje em dia ele não faz muito sentido em relação à forma como eu venho vivendo, eu posso ressignificá-lo. Né? E eu não Exatamente. estou falando de nenhum poder de mudar a realidade, não, gente. Não. Pensamento. Então vamos. Né? Eu vou fazer um link com a sua pergunta e vou para a gente responder para o Elvésio. Só para fazer o comentário da Agi, a Agi falou que amadurecimento vem com conhecimento, e o Elvésio falou o quanto a hipnose pode contribuir com o processo de ressignificação. Não sei, eu tenho a minha opinião sobre hipnose, mas aí você pode falar a sua aí. Eu não Vamos posso ver. falar sobre hipnose porque eu não trabalho com hipnose. Eu também não trabalho com Aqui em hipnose, São Paulo eu sei mas que tem duas profissionais que são super procuradas e eu tenho paciente, eu tenho atualmente uma paciente que já se submeteu a processo de hipnose e foi muito feliz no processo dela para as questões que ela queria responder. Mas eu não trabalho com hipnose, então eu não me sinto nem confortável de falar sobre um tema que eu não domino. Eu acho que isso é uma questão de responsabilidade. Oi, Elvésio. A hipnose, eu fiz uma formação em programação neurolinguística e dentro da formação a gente vê alguns módulos de hipnose. Também não sou hipnoterapeuta, eu vou falar do raso que eu sei de pessoas que eu conheço. Primeira coisa é procurar um profissional muito referenciado, mas muito. Assim como a constelação, são técnicas, né? São ferramentas que você utiliza complementares, que se você pegar um profissional mais ou menos, vai te causar um prejuízo muito grande. Pode te trazer um prejuízo. E assim, é o que eu falo assim, uma coisa é pegar um coach mais ou menos. Vai te ferrar. Uma coisa é você pegar, sei lá. Mas vai fazer uma plástica de nariz com um cirurgião ruim, que não tem experiência, e olha o dano que ele vai te causar. É bem assim. Processos da sua vida que você mexe lá atrás, constelação, hipnose e tal. Você imagina que você construiu alguma coisa, imagina que você está num prédio, ou sei lá, que você mexe com programação, não é com a informática que ele mexe? TI. Então, TI. Aí você tirou lá no início da sua programação de um programa lá, você tirou o 2.x. Não mexe na sua programação inteira. Porque eu já programei antes e a gente sabe que tem x, y, uns pontos lá. Se você tirar um pontinho da programação, mexe, igual quando a gente põe um link. A gente põe um link. Eu coloquei o link lá no meu grupo do Telegram lá em cima. Se eu tirar o X dele, vocês não chegam no link. Se a gente for pensar no passado lá atrás, se você for tirar alguma coisa lá de trás, ele vai repercutir lá na frente. Vai ter consequência. Vai ter consequência. Então, você tem que tomar muito cuidado com o tipo de profissional que vocês procuram. Tanto para terapia, porque a gente não está falando de um processo raso, a gente está falando de coisas profundas. E eu acho que é importante deixar claro que não existe mágica quando se trata de comportamento humano, né? Muitas vezes nós somos levados até de uma forma... hipnose por isso. E às vezes a gente...
Nós somos levados Entendeu? muitas Entendeu? vezes Entendeu? Nós somos levados muitas vezes a acreditar que existem alguns processos que são mais curtos, né? Aquela história de como é que eu faço para adiantar a fita, porque eu não estou querendo lidar com essa parte que é trabalhosa e que Aham. é difícil do ponto de vista emocional, e Ah, deixa eu chegar lá na frente onde já está tudo pronto de uma vez. aham. Né? Então, e não estou dizendo que hipnose seja esse pular de processo, não, mas que a gente Ah. precisa ter consciência que faz parte essa mudança. Né? Faz É. parte do O trajeto. que eu vejo, a gente vai até falar sobre constelação na sexta-feira, exatamente para isso, para as pessoas verem que ela é uma coisa complementar, mas que não é mágica. Então, às vezes as Não. pessoas, eu vejo que as pessoas São às vezes procuram ferramentas, gente, recursos que podem agregar ao agregar, seu mas elas processo, não ao seu são. momento. Às vezes as pessoas falam, achando que o Rafa machucou. Porque ele começou a chorar ali do nada, minha filha. Live é assim, gente. Live de mãe com menino pequeno é assim. Eu vou sair Home andando. office real. Vou conversar com vocês, que ele começou a chorar ali no quarto achando que ele caiu, tá? Vocês me aguardam aí, Vamos lá, mas. não tem problema não. Você vai lá. É Você assim, quer, Dri? tá? Você, Ana Paula, você o quer que foi, filho? interromper Você e machucou? chamar? Porque a porta tá fechada. Não, filho, não tá trancada, não. Pode abrir. Ele achou que eu tinha trancado a porta, coitado. Oh, meu Deus do céu, tá aberta. Tá ficando barulho. Tá aberta, amor. Crianças, gente. Crianças, crianças, crianças. Live, né? Ivete pode, eu também posso. Não é? Esse é o home office real. Mas a porta não me ficou. Pega lá, amor. Pega lá. Oh, meu Deus. Achei até que ele tinha machucado, que ele chorou de Molhar, tadinho. molhar. Aqui. Então, assim, eu fico muito com medo dessas coisas. Não quer dizer que não funciona. Eu vou falar com vocês que eu também não posso recorrer um dia. Mas é o que eu falei, é tudo complementar, gente. Tanto é que eu tenho uma cliente que a gente vai constelar uma situação dela amanhã. Então, por quê? Porque é uma questão que eu acho que agrega no processo terapêutico. Mas não é o processo todo, entenderam? O processo é um processo. Se fosse terapia, se fosse, como é que fala? Se fosse mágica, era só uma consulta, né, Ana Paula? Vai lá, Ana Paula. Vamos lá, vamos E fazer muitas vezes é o que acontece quando a pessoa recorre muitas vezes à medicação. E eu sempre procuro, inclusive, não tenho nada contra a medicação, não tenho mesmo. Eu trabalho com uma equipe de 87 psiquiatras, eu não tenho nenhuma resistência à medicação. Eu tenho resistência a pessoas estenderem sofrimento e tenho resistência a pessoas que se automedicam. Isso eu não concordo de forma alguma. Agora, com profissionais capacitados, existem muitas questões, muitos transtornos, muitas patologias que precisam da estabilização química no processo terapêutico. Então, isso é importantíssimo. Inclusive, para a gente desmistificar, né? Lidar, por exemplo, com vários tipos de diagnósticos, as pessoas lidam numa boa. Eu costumo sempre dar o exemplo. Fulano é diabético, ele usa insulina porque o pâncreas não produz mais a insulina. Isso ainda bem que existe. Normal, né? Que coisa boa, graças a Deus que existe. Quando a gente fala muitas vezes de depressão, ansiedade, medicação psiquiátrica, as pessoas já vêm com aquela resistência e falam assim, mas é medicação tarja preta. Então é preciso entender que a gente está falando também de uma desestabilização, muitas vezes química, que tem medicação para isso. E ainda bem que tem, porque isso traz estabilidade e fim de sofrimento. Mas sedar sintoma é uma coisa, resolver a origem deste sintoma e do problema é outra. E isso é através da psicoterapia. Exatamente, né? que a gente acha importante falar não isso. vai te transformar. Né? Às vezes a gente recebe, né, Ana Paula? Às vezes a gente recebe pessoas que a gente mesmo fala, olha, te indico neste momento procurar um psiquiatra, porque você precisa, isso até para você conseguir levantar, tomar uma medicação por um tempo. E depois você vai tirando a medicação. Né? Isso é vida. For a indicação tirar. E se for indicação, exatamente. Precisa entender isso. Às vezes tem gente que faz aromaterapia, toma homeopatia junto. As pessoas usam algumas coisas complementares, porque, né, ou a própria medicação. Mas é diferente. Eu acho que quando importante precisa. Falar o seguinte, às vezes tem até a carga genética. Uhum. E o avô sofria, o pai sofre, os tios sofrem por uma questão de desconhecimento, por uma questão de preconceito. Aquela família não lida. É químico. Químico, acontece a nível cerebral. Então, nós não temos como alterar isso a não ser com a medicação. Né? Então, nesse sentido, eu falo que é muito importante a gente entender também com o que a gente está lidando. Mas é através da terapia que eu aprendo a lidar com estas emoções. Porque a medicação não vai te transformar em alguém que você não é e muito menos te manter sedado.
Então, aquela Exatamente. emoção que te incomoda, ela vai continuar a aparecer. Você está estabilizando a química, mas a emoção vai continuar E a aparecendo. reação, quem vai controlar é você. A E você reação que vai você vai aprender ter, isso, na você vai terapia. aprender a lidar com Com isso isso. na terapia, Exatamente. né? Isso Acho mesmo. que essa é a importância. Essa menina mesmo que a gente vai fazer a live 8 horas, ela vai explicar quimicamente exatamente isso. O Que que bom. acontece com o seu cérebro quimicamente, porque é professora de química, né? O que acontece com o seu cérebro quimicamente, por que vocês têm depressão, por que vocês têm ansiedade, porque existe, né? Porque isso é cientificamente comprovado. Então, Sim. existe sim uma falta ou excesso de uma substância e é genético, né? Que você está Sim. falando. Então, muitas vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Né? Às vezes ela tá com baixa energia, ela não sabe nem que ela tem. E ela só vai descobrir isso se ela se conhecer, porque também tem muitas Exatamente. pessoas que lidam com o incômodo e passam a acreditar que aquele incômodo faz parte da vida, né? E a gente não precisa viver incomodado. Eu falo sempre o seguinte, gente, o incômodo, ele é um sinalizador de saúde mental. A ausência, a presença do sofrimento é outra história. Ninguém tem que viver em sofrimento. Mas, por exemplo, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, com essa questão da quarentena, do isolamento social, é mais do que natural que eu fique em algum momento ansioso, apreensivo, baixo astral, com energia baixa, até porque nós sabemos que o isolamento social em si, né, ele traz um nível de rebaixamento emocional que é muito grande, ele coloca na gente um nível de rebaixamento emocional que desencadeia em déficit cognitivo, dificuldade de concentração, baixa de alteração de sono, baixa de apetite ou aumento de apetite. Então, nós estamos desregularizados e são os nossos reguladores emocionais que estão desregulados. E eu penso nessas horas assim, quanto mais eu me conheço, melhor eu sei o que está acontecendo comigo. Exatamente. Inclusive quando eu não estou funcionando bem. Né? Tem algumas características minhas que me sinalizam que eu não estou bem emocionalmente. Quando eu me distancio, muitas vezes, dos meus prazeres. Né? E aqui eu não estou falando de prazeres corriqueiros, não. Eu estou falando da minha essência, daquilo que me coloca em ordem, muitas vezes, dentro de casa. Né? E só através do autoconhecimento que a gente sabe Exatamente. com o que a gente está lidando. Não, gente, existem muitas formas. Antigamente, realmente, a gente podia falar que a psicoterapia era menos acessível. Hoje não, né, Ana Paula? Hoje a psicoterapia é mais acessível, sim. Existem projetos sociais, inclusive, em lugares que não tem ONGs que fazem trabalhos. Então, assim, eu acho bom a gente ressaltar, porque né, tem pessoas, às vezes, que não têm condições. Existem projetos sociais, existem clínicas que fazem preços sociais, existem vários tipos de trabalho, existem vários tipos de preços, vários tipos de linha. Então, assim, existe profissionais, né? De várias linhas. Então, assim, deixa eu dar outra dica aqui que eu acho que é preciosa dentro disso que a Adri tá falando. Você foi a um profissional e não gostou, tudo bem. Agora, não rotule que todos os profissionais são daquele jeito. Eu ia falar isso também. Eu acho que a profissão que mais paga esse pato é a nossa. A pessoa muitas vezes já chega no consultório falando assim, eu tentei fazer terapia uma vez, mas eu não consegui, porque a pessoa... Gente... Inclusive, quando você vai escolher... Existem profissionais e profissionais, né? Inclusive, quando você vai escolher a linha, por exemplo, agora mesmo na orientação profissional, eu não deixo a pessoa conversar só com um psicólogo, ela conversa com 4 clínicos, de 4 linhas diferentes. Para ela ter, inclusive, para ela saber o estilo da pessoa. Então, por exemplo, ela quer procurar psicanalista 2 minutos. Psicanalista, então que ela vá pelo menos em 2, porque não é só aquele. Ela quer cognitivo comportamental, ela conversa com a Ana Paula e a Adrienne. O estilo nosso é diferente e tem um outro que tem um estilo diferente, entendeu? Por quê? Porque senão ela vai levar como se todo terapeuta fosse daquele jeito. E não é, né? Eu acho que o ideal é ir mais de um. Identificou com o primeiro, ótimo, mas não identificou, vá procurar outro. Não é assim que a gente faz com tudo, com roupa, com médico, com tudo. Né? Então, assim, às vezes eu acho que isso é muito mais desculpa para falar assim, por isso que eu não gostei. Sabe, a pessoa não quer demais. Porque quando a pessoa quer demais... vai atrás da solução, gente. Vai atrás da solução, exatamente. Foca na metade do copo que tá cheio. Exatamente. Não precisa negar a metade que tá vazia. Eu sempre falo, foco na solução. Então, aqui, para variar, nosso tempo sempre é curto pra gente, tanto que a gente gosta de conversar. Não né? E pra isso aqui tem muito pano pra manga. Obrigada, amiga. Obrigada a todo mundo aqui. Obrigada, gente. Se vocês quiserem mais perguntas, pode mandar, que eu mando pra Paula. Ela também tem o Instagram dela lá, o e-mail. Com o maior prazer. Pode mandar e responde com o maior prazer.
A gente vai continuar a semana toda aí com o autoconhecimento. Amanhã a gente vai falar sobre o Theta Healing, ajudando no processo. É uma pessoa, inclusive, que veio do direito e foi também nessa busca de autoconhecimento. Legal. Dani, o pessoal elogiando aí, obrigada. Quem gostou, compartilha, por favor, marque as pessoas. A gente continua no Carreira Flix. Família Orsini, todo mundo obrigado. Tá todo mundo em peso aí, até Gaiola. Tá lá veio daí. Lá de Nova York gente, assistindo. lá de Nova York. A gente tá então, pode vender a gente aí, que a gente tá querendo o mundo agora, né, Rafael? Então, obrigada, amiga, por tudo, todo Eu que conhecimento. agradeço. Obrigada, pessoal. Tamo Essa é a juntas. primeira de muitas. Beijo. Obrigada. Beijo, fica com Deus. Tchau, com Deus também. Tchau.